Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais um, olha o sol passando aí, Resumex com vocês, tá certo? E vamos aí para o movimento uniforme parte 2 da nossa aula de número 5 da unidade 1. E nós entendemos o quê? Que movimento é tudo aquilo que você está estudando, certo? O movimento ele é uniforme porque tem a velocidade constante, logo as distâncias percorridas são em intervalo de tempos iguais, essas distâncias são iguais também, certo? E a velocidade ela é o quê? Constante. A partir disso, para calcular essa velocidade, a gente fez a relação de distância por tempo, nós vimos que as unidades que são mais usadas é quilômetros por hora para metros por segundo, certo? E nós vimos também a função horária do movimento, que tem esse nome, porque a distância ela depende do tempo. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos slides? Ó, pessoal, se liga na telinha. Vamos lá para a tela, certo? Movimento uniforme parte 2, ok? Nós vimos aqui distância, velocidade e tempo que estão relacionadas, são as grandezas que estudam o movimento, distância percorrida, tempo gasto para percorrer a distância e a velocidade é constante. Então, nós temos o nosso movimento uniforme deitado vendo TV, tá, pessoal? E nós vimos aqui que quando você trabalha a variação, né, que é a distância final menos a inicial, ok? A gente pode manipular e achar o quê? A nossa função horária do movimento, onde você tem as grandezas constantes, que é a distância inicial e a velocidade, certo? Substituir esses valores, você tem a função e as grandezas variáveis, que é a distância e o tempo. Toda vez que você substituir um tempo diferente, você vai encontrar uma distância, ou toda vez que você substituir a distância, tu vai encontrar o quê? O tempo. Entendido isso, pessoal? Belezinha? Então tá aí, ó, distância final, distância inicial, ok? Velocidade, nós vimos também, e tempo, ok? E nós vimos que as unidades mais usuais aqui, deixa eu pegar, lembrando que a velocidade, certo? É a distância pelo tempo, ou você pode chamar de deslocamento pelo tempo. As unidades você pode achar que são mais usuais em quilômetros por hora e metros por segundo. Lembrando que quando você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Quando você quer de metros por segundo para quilômetros por hora, certo? Você multiplica aí por 3,6. Você pode fazer essa multiplicação e divisão somente depois dessas duas unidades. Fechadinho, pessoal? Entendido isso? Então vem aqui comigo, ó. Movimento uniforme. Velocidade o quê? Constante. As distâncias elas são iguais, intervalo de tempos iguais. Então, se a velocidade é 90 km por hora, significa que a cada hora é 90 km, certo? Quando é que eu faço para transformar? É só você pegar km por hora para metro por segundo e dividir por 3,6, ou metros por segundo para km por hora, é só você multiplicar. Belezinha? E função horária, pessoal, não esqueça, a função horária, para você montar a função, você apenas precisa do ponto inicial, que é o espaço, e da velocidade constante, que é a distância dividido pelo tempo. Montou, você tem a função horária. Quando você aplica essa função, significa que você pegou o tempo e substituiu dentro da função, que o tempo não para, certo? Ou você pegou uma distância qualquer e substituiu dentro da função. Aí a função serve para isso, ela serve para encontrar instantes e distâncias necessárias para o estudo do exercício. Belezinha? Bom, vou deixar vocês aí resolvendo as atividades e depois eu volto, tá? Até mais! Chegou, jovens, aquela hora da gente tirar as dúvidas, né, dos exercícios. Movimento uniforme, parte 2, velocidade constante,
função horária do movimento, certo? Aquela função pequena, aquela função de primeiro grau. E vamos lá ler os exercícios para tirar dúvidas? Se liga na tela. Então, pessoal, olha só, vamos começar pela questão de número 1. É dada a função horária, tá aqui, ó, ele já deu a função horária, tá vendo? Ele deu a função horária montada, distância igual a 20 menos 4 vezes t. Isso aqui é uma função horária. Você substituiu apenas as grandezas constantes. A distância que está na ponta e o tempo, a gente deixou, certo? Porque são as variáveis e depende da condição do exercício. Então, tá aqui a função horária, que descreve o movimento de um móvel no determinado material. Os espaços são medidos numa trajetória a partir do marco zero. Uns instantes t são lidos num cronômetro. Determine, pessoal, ó, o espaço inicial, a velocidade escalar, o tipo de movimento, se é mesmo progressivo ou retrógrado, o espaço do móvel, quando o tempo é 2 horas, o instante do móvel, quando a posição é 8 km, e o instante que ele passa pela origem, olha só, dos espaços, que é o marco zero. Então, a gente vai começar pela letra A, que ele quer o espaço inicial e a velocidade escalar. Bom, lembrando, espaço inicial, velocidade escalar, se a gente for olhar para a nossa função, olha só onde é que está o espaço inicial. Esse aqui é o espaço inicial e isso aqui é a velocidade escalar. Então, a gente pode comparar as equações, ó, botou a equação aqui embaixo, tá certo? Aí a gente faz a comparação, tá bom? Fazendo esta comparação, é só você fazer isso aqui, ó. Esse é desse e esse é o sinal, não esqueça do sinal, é desse aqui. Logo, a distância inicial é 20, certo? Ok? Lembrando que ele deu o tempo em hora, né, gente? E a distância em quilômetro, logo a distância inicial é 20 quilômetros e, ó, tá ali. E então tá ali a nossa posição inicial, 20 km, certo? Opa! E a nossa velocidade, lembrando que a nossa velocidade aqui, deixa eu escrever, a nossa velocidade então é menos 4 km por hora, que foi tirado daqui. Belezinha? Bom, ok, já achou a velocidade, o tempo. Que tipo de movimento? Se é progressivo ou retrógrado, pessoal? Bom, isso aqui está relacionado somente ao sinalzinho, né, da nossa velocidade. E nós vimos que a velocidade é menos 4 km por hora. Lembra que a gente estava falando negativo, que é no sentido oposto, né, gente, ao da trajetória? Ok? Logo, o sinal negativo, ele significa que eu estou, né, no sentido oposto, meu movimento é o quê? Retrógrado, tá? Isto é, o móvel caminha no sentido contrário ao da orientação da trajetória, aproximando-se do marco zero, belezinha? Então aqui, sentido contrário ao da trajetória, você pode chamar de movimento retrógrado. Belezinha? Fechou? Letra C, ele quer o espaço do móvel no tempo de 2 horas. Bom, vai ficar bacana para achar porque eu já tenho a função horária. A função horária é 20 menos 4 vezes o t. Se eu pegar 2 horas e substituir nesse t, com certeza eu vou achar o valor da distância que ele quer. Então, vamos ver, utilizando a função. Tá aí, ó, né? Vamos substituir 2 horas aí. Vai ficar 20 menos 4 vezes 2. 20 menos 8, então, que dá quanto? 12 quilômetros. Ou seja, quando ele andou 2 horas ali, certo? Ele passou pela posição de 12. Aqui é um casinho, tá? Deixa eu colocar aqui. 12. Opa! Cadê minha canetinha preta? Tá aqui. Quilômetros, pronto, tá aí, belíssimo, 12 quilômetros, tá? Agora, pessoal, um instante que o móvel passa pelo espaço igual a 8. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou pegar o espaço igual a 8, eu vou substituir aqui e com certeza eu vou achar o tempo e que foi ali percorrido no relógio, né? Para chegar nesse espaço de 8 quilômetros aí. Vamos utilizar novamente a função. Substituiu. Passo 20 para o outro lado negativo, certo? Joguinho de sinal, menos com menos é mais. 3 horas. Então, para ele chegar na posição
de 8 km lá na placa, passou-se 3 horas, tá certo? E por último, a gente quer quando ele chega no zero. Vocês estão vendo, pessoal, que o tempo vai aumentando, como o movimento dele é retrógrado, ele começa lá no 200, aí vai 100 e pouco, certo? Ó, aqui no anterior, depois de 3 horas, ele já estava no 8 quilômetros e ele foi indo, né? 8 quilômetros e no zero. Qual foi o tempo aqui? É isso que nós queremos descobrir, tá certo? Qual é o tempo aqui no zero. Então, a gente vai utilizar a função, porque eu sei que a origem do espaço, certo? A distância é zero, então a gente vai substituir o zero ali, olha só. Passo 20 para o outro lado, joguinho de sinal, 5 horas, tá vendo? Então, para ele sair lá de onde ele estava e chegar até o zero, que era no marco da trajetória, ele teve que andar 5 horas, tá certo? Belezinha? Então aqui nós vimos que usando a função horária a gente pode fazer muita coisa, beleza? Tchau, folhinha, vamos para 2. Um carro de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado com 12 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 120 km por hora. O segundo e o terceiro lado a 240 e o quarto a 120. Eu acho, né, gente, que o segundo e terceiro lado, sei lá, podia ser uma descida, né, alguma coisa, porque ele foi o dobro, né? Mas vamos lá, olha só. Qual a velocidade média do carro ao percorrer o perímetro do quadrado, né? Então ele me deu aqui, ó, 4 lados, certo? Cada ladinho desse vale 12 quilômetros, né, gente? É um quadrado, então é 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 12 acolá, né? Mas aí o que acontece? O primeiro e o último, não é? O primeiro e o último, ele fez a 120 km por hora, né? Então, lembrando que a distância total dele aqui, ó, se a gente for somar, é 12, 12, 12, 12 vezes 4, 48 quilômetros. Lá vou eu querer dar a resposta antes, né? 48 quilômetros, sendo que a metade foi percorrida a 120, que foi aqui, ó, a primeira e a última, e a outra metade, que é a segunda e a terceira, foi percorrida a 240, tá? Então, jovem, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer, já que a gente quer a velocidade média, eu vou ter que achar o tempo para poder dividir nessa distância total, que é quanto? 48. Professora, como é que eu vou achar o tempo se eu só tenho a velocidade? Como é que você vai fazer? Função horária, tá certo? Então, você vai pegar aqui, ó, a primeira metade é 12 mais 12, 24. Ele fez a distância de 24, lembrando que ele saiu do zero, né, gente, para começar a correr. Ele fez com 120 km por hora. Quanto tempo ele gastou aqui? Vamos ver. É só dividir. 0,2 horas ele gastou. É claro que no outro, né, gente, ele gastou menos, porque ele fez com o dobro da velocidade. Então, ele fez os outros 24 a 240. Vamos ver aqui. É só dividir. 0,1. Então, ele gastou metade, né? Lembrando, então, ó, ele percorreu 48 quilômetros, que foi tudo. Para percorrer duas partes, ele usou 0,2 e para percorrer as outras duas, 0,1. Lembrando que eu quero a velocidade média total. Logo, para a velocidade média total, eu vou precisar do quê? Da distância total e do tempo total. Belezinha? Bom, eu sei que a distância total aqui, somando, dá 12. Eu fiz isso aqui em 0,2 e esse aqui em 0,1. Então, se eu somar esses dois caras aqui, dá quanto? 0,3 hora. Junto com a minha distância total, que é 48 quilômetros. Pronto, eu só preciso desses dois aqui, tá? Olha aqui, então, ó. Você pode fazer assim ou você pode pegar aquela da distância, né, gente? Que a distância é a velocidade vezes o tempo, tá? Ou pode substituir aqui direto, se você quiser, tá certo? Que é pegar 48 e dividir por 0,3, que é o que nós vamos fazer aqui, olha só.
Pronto! Qual é a velocidade média dele? 160 km por hora. Isso indica, pessoal, o seguinte, para ele percorrer esses 48 quilômetros no tempo de 0,3 de hora, no mínimo, ele tem que fazer 160 km por hora. É por isso que, se o primeiro pedaço ele fez a 120, no segundo, no terceiro pedaço ele fez com o dobro, aí no último pedaço ele pôde reduzir igual ao primeiro, certo? Mas, se ele quisesse manter uma mesma velocidade, o percurso todinho teria que ser de quanto? 160 km por hora, para ele conseguir percorrer 48 km em 0,3 horas. Entendido, pessoal? Belezinha? E aqui letra D, tá? Letra D aí de Daisy, tá bom? Vamos lá. Enem, pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Aqui a gente tem a corrida de São Silvestre, né? 98ª corrida de São Silvestre 2023. A corrida internacional de São Silvestre chega à sua, né? Olha só, já tem 98 edições, pessoal. Então, bastante tempo aí já essa corrida, né? Aqui no dia 31 de dezembro de 2023 vai ocorrer, tá? Diferente do que afirma a música dos Titãs, esse domingo não é dia de descanso, né? Para milhares de corredores que participam da mais tradicional prova de rua do Brasil, na região central de São Paulo. O percurso de 15 quilômetros começa e termina na avenida mais famosa da cidade, que é a Avenida Paulista, tá? Juliana pratica corridas e consegue correr aqui, ó, 5 quilômetros em meia hora. Então, ela faz 5 quilômetros em 30 minutos, que é a metade, né, gente, da hora lá, tá? Que é 1/2 de hora, então. Seu próximo desafio é participar da Corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 quilômetros, né? Opa, 50 não, 15 quilômetros, tá? Como é uma distância maior do que ela está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse a sua velocidade média habitual em 40 km por hora durante a prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, a Juliana completará a Corrida São Silvestre em quanto tempo, pessoal? Então, ela faz 5 quilômetros em meia hora, né? Que é você pegar a meia hora, que é os 60 minutos, você dividir por 2, certo? Belezinha? Então, ela tem a velocidade média dela. Mas aí, o que acontece? Acontece o seguinte, ela vai pegar uma distância 3 vezes maior do que ela está acostumada. Ele falou, se tu manter essa velocidade aqui, que tu já faz habitualmente, tu não consegue completar, né? Você pode aí quebrar durante o caminho, tá? A gente fala quebrar, né? Que é pregar e não conseguir completar, tá certo? Então, tu tem que pegar essa tua velocidade aqui que tu faz, diminuir 40% para tu conseguir correr 15. Se eu fizer isso, em quanto tempo completo, pessoal? Então, vamos lá. Sabemos que a corrida São Silvestre Juliana deverá diminuir a sua velocidade média em 40%. Então, o primeiro cálculo vai ser calcular a velocidade dela, né? Então, tá aqui, ó, distância, certo? Velocidade e tempo, ok? Tá aí, ó, só pra gente chegar na nossa fórmula, que a velocidade é a distância dividido pelo tempo, ok? Que é a nossa, para calcular a velocidade média, distância pelo tempo, belezinha? Ela corre 5 km em meia hora, ou seja, 0,5, né, gente? Ok, 0,5, que é nosso 1/2, né? Substituindo esses valores aí, ó, eu vou ter 5 dividido por 0,5. A velocidade média dela é 10 km por hora. Se ela mantiver essa velocidade para correr os 15 quilômetros, ela não vai conseguir, porque é uma distância 3 vezes mais do que ela está acostumada. Então, ela diminui o ritmo, diminui o passe em 40%, aí ela consegue completar. Então, vamos ver em quanto tempo ela consegue fazer isso. Então, ó, tu vai pegar aqui com 40% de 10 km por hora. Tu tirou a porcentagem? Quanto é 40% aqui? Tu tem 4 km por hora, certo? Tirou aqui, logo, tu tirou a porcentagem, ela corria 10, tu tirou os 40%, então ela vai correr a quanto? 6 km por hora, certo? Então, se ela vai fazer os 15 km em 6 km por hora,
Logo, como é que eu faço para achar o tempo? Ó, tá vendo o tempo, gente? Ele tá o quê? Dividindo. Aqui, ele passa para cá e a velocidade passa dividindo. Logo, quando tu troca tempo com velocidade, você consegue achar. Então, tu vai pegar aqui, ó, os 15 quilômetros e dividir para a velocidade que ela vai fazer. Ela vai gastar 2 horas e meia. Pronto, 2 horas e meia, certo? 1/2 a gente sabe que é a metade, então é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos, não é isso? E nós ficamos com a letra D. Belezinha, pessoal, fechado? Ó, então nós vimos aí situações, certo? Que nós usamos a função horária, usou a velocidade média. É só você riscar os dados, né, com a caneta, ver o que ele está trabalhando de unidade para tu fazer a aplicação. Então nós vimos que, né, vi TV deitado, né, a formulazinha é a mesma, só depende de que forma você aplica. Belezinha? E depois eu volto com vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau!